E várias vezes a gente era chamado pelos professores do Tiago para agradecer, porque o Tiago, ele tem um dom dado por Deus. As crianças mais problemáticas da turma gostavam do Tiago. E o Tiago pacificava o ambiente, né? E é bom a gente saber que o nosso filho é luz, que o nosso filho veio para influenciar. Isso tem muito que ver com o que nós vamos conversar hoje. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 11. A gente passa um tempo de férias. Bíblia, ninguém esqueceu a Bíblia não, né? Romanos capítulo 11. A gente passa um tempo de férias e às vezes a gente esquece de algumas coisas. Por que tiramos férias? Vocês viram como é bom você diminuir um evento na sua rotina, que é o culto de domingo? Né? Parece que a gente tem tempo para ficar com a família mais, né? É um tempo que a gente viaja. A gente não deixa de ser igreja, né? A gente não deixa de, por exemplo, visitar outros irmãos em outras igrejas. Mas dá uma saudade boa, né? Mas esse tempo, às vezes, também ele pode nos fazer esquecer de algumas coisas. Eu não sei vocês, mas eu voltei de uma viagem de férias e anotei algumas coisas que eu precisava fazer, né? Antes de viajar, porque eu tinha certeza que quando eu voltasse eu ia esquecer de algumas delas. E eu queria relembrar para vocês um ponto fundamental da nossa vida. Está lá em Romanos 11, aí você vai ler comigo só o versículo 32. O Senhor diz o seguinte no versículo 32. Pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Nós todos somos fruto da misericórdia de Deus. Esse ano você precisa ter isso bem gravado no seu coração, que é o seguinte: nós não éramos nada, mas Deus, por sua infinita misericórdia, através do seu grande amor, André, com que Ele nos amou desde a eternidade, Ele enviou o seu Filho Jesus para que tivéssemos vida. Às vezes a gente se esquece quem nós somos e quem é Deus. Deus é o autor da vida. E nós estamos reunidos aqui hoje, teremos um novo ano, porque assim Ele quis. Porque Deus ainda tem um plano que está se desenrolando na nossa vida. E nós, como alvos da misericórdia de Deus, precisamos relembrar, viu, Mônica, que nós éramos pecadores. E que o nosso valor, ele foi apresentado lá na cruz. Quando o Senhor Jesus tomou o meu lugar e tomou o seu lugar, entregou a vida dele, dizendo: eu te amo, ao ponto de entregar a minha vida por você. O Evangelho, ele é feito através dessa mensagem constante do amor de Deus para a nossa vida. É muito comum a gente começar o ano com novidades. Eu quero dizer para vocês o seguinte: uma característica nossa é constância. Não espere um capotamento, viu, Nath? Não espere. Nós continuamos sendo a gente. Não aconteceu nada nessa viagem que nós vamos aqui agora derramar em cima de vocês uma série de novidades. Não. E a mensagem da cruz continua sendo a mesma. Todos nós fomos colocados debaixo da desobediência através do pecado original. Por isso todos nós carecemos da graça, da misericórdia de Deus.
Esse é um firme fundamento da nossa existência. Porque sem o Senhor, nada podemos fazer. Eu precisava fazer uma introdução para a introdução. E nós vamos continuar lendo muito a Bíblia. Nós vamos continuar tendo um tempo de oração nos nossos cultos. Talvez a gente acrescente algumas coisas, né, durante esse ano, porque nós já temos mais gente para trabalhar, né, pastor Estherzinha? Nós já temos talvez mais maturidade para muitas coisas. Mas a nossa fé continua nos ligando ao mesmo Deus. E nós temos essa convicção de que sem Ele, nada iremos fazer esse ano. O que nós somos, quem nós carregamos, que é o Espírito Santo de Deus, é que vai definir o que nós vamos fazer esse ano. E eu estou feliz por isso. Estou feliz porque virou mais um ano e a misericórdia do Senhor estava lá nos esperando. Nós vamos ter a oportunidade de servir ao Senhor, de servir as pessoas, né? Muita gente começa o ano através de novidades. E nós aqui queremos relembrar, para começar, quem nós somos. Nós somos carentes da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus. E nós só vamos fazer esse ano aquilo que é correspondente a quem somos. Somos igreja. Somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Somos alvo do amor de Deus. É pelo Senhor que nós estamos aqui. E é para o Senhor que nós queremos fazer alguma coisa. Eu não sei se você, como eu, colocou isso na sua listinha de coisas para não esquecer. E eu coloquei: Senhor, eu preciso do Senhor em 2025. Eu vou continuar sendo alguém que precisa do Senhor. Eu continuo sendo alguém que foi alcançado por sua misericórdia e graça. Eu continuo dando graças ao Senhor porque fui perdoado, porque fui salvo, porque fui liberto e curado de tantas coisas. Deus, obrigado por mais um ano. Isso faz todo sentido para mim, isso completa a minha necessidade de novidade totalmente. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei muito bem, quando eu olho para trás, tudo aquilo que eu já experimentei e vivi, porque as misericórdias do Senhor continuam se renovando sobre a minha vida. Isso é motivo de alegria para mim. Olhar para vocês e ver, aumentou o número de gente, aumentou. Misericórdia de Deus, graça de Deus. Eu continuo entendendo que não veio de nós isso, que veio do Senhor. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Pegue essa sua listinha de coisas que você preparou para não esquecer e para fazer esse ano. E se for preciso, apague tudo e se lembre que esse ano, sem Deus, nada podemos fazer. É porque nós somos filhos de Deus que temos um propósito. Antes de sermos filhos de Deus, Carlos, nós éramos escravos da busca pelo conforto. Escravos de uma realidade de consumo. Mas agora nós decidimos trocar a escravidão, por saciar aquilo que o nosso coração pede, pelo propósito de fazer a vontade de Deus. O propósito de fazer a vontade de Deus desafia o nosso comodismo, desafia a vontade de ficar dormindo até mais tarde,
Desafia a vontade de pegar os planos e só ver alvos nossos ali. Sabe, eu experimentei 3 coisas nessa viagem. Primeiro foi que logo na primeira semana um dente que eu tenho aqui, que está num processo de restauração, quebrou. E eu falei, gente, agora eu vou ter que procurar um dentista nos Estados Unidos. Mas a verdade é que eu percebi como um dente faz falta. A gente convive com tanta gente que não tem condições de tratar os dentes. A gente foi no final do ano ali na Santa Luzia, fizemos alguns eventos ali. Não há a menor possibilidade daquele povo estar colocando nos seus alvos um tratamento dentário, por exemplo. Mas faz muita falta um dente. E graças a Deus, amanhã, 8 da manhã, eu estou no meu dentista. Mas nessas férias também eu experimentei um negócio interessante. Nós fomos atrás do frio. Nós pegamos temperaturas de sensação de menos 12 graus. É bastante frio. A gente fez isso para ter uma experiência. Mas, gente, é muito ruim passar frio. Quando você não tem um agasalho, quando você não tem uma coberta, quando você não tem alguém para aquecer o seu coração, às vezes, é muito ruim. Uma coisa é quando é opcional. Outra coisa é, hoje de manhã eu fui comprar pão ali no Big Box, como eu gosto de fazer, e eu fui, não foi porque a Aline mandou eu comprar, não. Eu fui porque eu quis comprar pão. E aí tinha um senhor na porta, e eu entrei um pouco apressado, e ele falou, senhor, você pode me ajudar? Eu falei, olha, quando eu sair eu vou conversar com você. Ele falou, não, eu só quero comida, eu estou com fome. Tá bom. Eu fui lá e eu comprei uma cesta básica para ele, ele me pediu uma cesta básica. Para ele não era uma opção. E a terceira experiência que eu tive foi minha filha Esther, entrou na adolescência, né? Está naquela fase que a fome às vezes arrebata, né? E a gente pegou um carro para fazer uma viagem, ela acordou e entrou no carro e ela sentiu fome. E eu quis ficar chateado, porque a gente tinha começado a viagem e ia parar para ela comer. Mas aí nesse tempo eu estava orando, eu e a Aline, dirigindo, e o Senhor me lembrou que ter fome é ruim demais. Ter fome é muito ruim. Abre a sua Bíblia, Mateus, capítulo 10. A gente leu o versículo 32, né? De Romanos, agora nós vamos ler o versículo 32 também. De Mateus capítulo 10. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Essa palavra confessar aqui, ela não está ligada só a você expressar o seu conhecimento sobre Jesus e convocar as pessoas a conhecer Jesus. Está também isso. Mas essa palavra confessar, ela está mais aqui no contexto de refletir, de ser um espelho da imagem e semelhança de Deus. E foi para isso que nós fomos criados. Muita gente se pergunta, qual é o propósito da minha vida? Pastor Sérgio, eu realmente quero sair dessa luta do conforto, né, que o meu coração pede, eu quero ir para o passo do propósito. Mas qual é o meu propósito? Seu propósito é amar a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e amar ao próximo, como você se ama, ou deveria se amar.
E fazendo isso, nós refletimos o Senhor Jesus. Nós confessamos quem Ele é diante das pessoas. Nosso propósito é ser igreja. Nosso propósito é continuar aquilo que vimos Jesus fazendo, como Ele fazia aquilo que via o Pai fazendo. E aí, você está aí em Mateus capítulo 10, se a sua Bíblia está aberta, basta olhar para o capítulo 11 e você vai encontrar uma expectativa que há no coração de Deus a partir do versículo 25. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Pequenino sou eu e você. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você já deve ter ouvido essa passagem e várias explicações sobre ela. Talvez o que você não tenha ouvido ainda, ou se ouviu, eu vou te relembrar. Isso é a expectativa de Deus sobre o nosso comportamento. Ele espera que a gente venha espelhar quem Ele é, confessá-lo diante dos homens fazendo isso. Trazendo alívio para os que estão cansados e sobrecarregados. Quando uma pessoa vai na direção de Cristo, ele esbarra primeiro com a gente, sua igreja. Ou deveria ser assim. As pessoas, elas ouvem a voz de Cristo, primeiramente, às vezes através da nossa voz. Elas leem, às vezes, a Bíblia através do nosso comportamento. Eu e você fomos chamados para ser a primeira fronteira disso daqui, essa realidade. Quando as pessoas falam, venham a mim, às vezes elas vão ao Ciro. E aí, o que o Senhor espera é que elas tenham acesso ao Ciro, para que o Ciro possa levá-los até Jesus, que é o único caminho que leva ao Pai. Então nós estamos aqui para confessar o Senhor Jesus, não só através de um discurso, mas através de quem nós somos. E isso vai se traduzir no dia a dia, na prática, através de atitudes. O Senhor espera que quando alguém vá até a direção dele, receba alívio. Alguém sabe o que é dividir o jugo? Quando dois bois dividiram um jugo ao arar uma terra, o trabalho deles ficava mais leve. O jugo podia ter um boi só de baixo, podia ter 2, 3, até 6 no mesmo jugo. E é claro que os bois gostavam de trabalhar com mais gente do lado. O Senhor Jesus nos deu o privilégio de dividir esse jugo, de dizer, olha, podem fazer as coisas, eu vou estar com vocês. Eu vou carregar junto com vocês, eu vou trabalhar junto com vocês. Existe uma expectativa quando um visitante passa por essa porta, ou vem tomar café da manhã, ou vai na sua casa, ou você vai conversar com ele no trabalho. Existe uma expectativa de quem não conhece a Jesus de encontrar um determinado tipo de Deus. E ele aqui está se revelando e dizendo, olha, eu vim para tirar o fardo pesado das pessoas.
Eu estou quase terminando a introdução para dizer o seguinte: como as pessoas lá fora estão doentes, machucadas, sobrecarregadas, precisando de ajuda. Talvez aparentemente não precisam, mas quando a pessoa é escravo desse conforto, ela pode ter tudo do mundo, mas ela tem um vazio dentro de si, que é esse vazio do espírito que clama por uma vida com propósito. Tem tudo. Mal sabe ela que é pobre, cega e nu, não tem nada. Mas eu estou falando aqui para um público diferente. É um público que já tem Jesus e eu preciso apontar para o propósito. E esse propósito continua sendo, não tem nenhuma novidade. Amar a Deus e amar as pessoas. Ser como Jesus é. No dia que isso for sem graça, cuidado, pese o seu coração. No dia que a salvação do Senhor não te fizer mais se emocionar, no dia que você relembrar quem você era e o que o Senhor tem feito na sua vida, e isso não encher o seu coração de gratidão, desconfie do seu coração. Talvez você tenha voltado para um tempo de consumo e conforto. Pois bem, muita gente hoje tem buscado a igreja para consumir um culto, consumir relacionamentos. Entra aqui ou entra na igreja do lado, vou ver se aquilo me agrada, vou ver se aquilo é legal. Ouvem a palavra do pastor, igual vocês estão ouvindo agora, deixa eu ver se faz sentido para mim. Deixa eu ver se ele errou ali um português, se durante o louvor erraram uma nota, se na hora da oração falaram o que eu queria. Deixa eu ver se eu concordo. Deixa eu ver se aquilo me agrada. Mentalidade de consumo. É por isso que as pessoas estão buscando novidade. É por isso que as pessoas estão começando o ano e precisam ser conduzidas por um ano do não sei o quê. Porque existe uma mentalidade de consumo por trás disso. É por isso que muita gente enche a sua vida de uma série de coisas para ver se aquilo preenche o vazio do propósito. Porque, por outro lado, quando você vem para cá dizendo, onde que eu posso servir? Como que eu posso amar as pessoas? Será que eu posso chegar mais cedo para preparar o café da manhã? Será que está precisando de limpar lá? Vem cá, vai ter um negócio lá na creche. Será que eu posso participar disso? Será que o meu dinheiro é útil para a igreja em algum momento? Será que eu posso visitar alguém? Você não tem tempo para pensar em conforto. Seu coração está voltado para propósito. E nós somos esses tais. Nós somos os tais que não fomos chamados por Deus para consumir igreja, para consumir um relacionamento com Deus. Nós somos os tais que fomos chamados para servir. Somos os tais que fomos chamados não para degustar a palavra de Deus e dar uma nota para a palavra do pastor. Nós fomos chamados para obedecer a palavra de Deus. Para nos conformarmos com ela. E não dar um jeito para ver se ela se encaixa no meu propósito de vida. E para isso, meus irmãos, nós precisamos começar um ano falando sobre uma ferramenta fundamental. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Hoje, quando o Toninho abriu o culto, falou Efésios capítulo 4, eu me gelei todinho. Não combinei com ele, né?
Tá tendo um som aqui. Vocês estão ouvindo? Hã? Será que eu estou chegando perto de alguma coisa aqui? Ó, fico para cá, faz esse barulho. Todo mundo abriu. 4? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Deixa eu traduzir isso para vocês. Paulo está dizendo assim: eu sei bem quem eu sou. Eu não me ufano. Eu poderia me apresentar de várias formas para vocês, mas eu vou te apresentar para vocês como alguém que precisa da misericórdia de Deus. Eu sei que eu preciso de Deus. Eu sou prisioneiro do Senhor. Essa palavra prisioneiro é alguém que está ligado a uma vocação sem opção, porque ele decidiu. E ele diz o seguinte: que eu então decidi viver a vida conforme o meu propósito. Quero que vocês vivam de acordo com a vocação, e aí você troca a palavra vocação por propósito, porque as pessoas confundem vocação com algo inato. Sabe, Bruno? E a bem da verdade, o propósito de Deus a gente só descobre quando a gente conhece a Jesus. Então, o propósito é algo que o Senhor te dá e você abraça ele. E como nós temos falado isso durante toda a nossa existência até aqui, o Senhor espera que você faça isso por sua própria vontade, voluntariamente. Não por pressão do pastor, por pressão do meio, entre você e Deus. Então, Paulo está dizendo: eu rogo que vocês vivam o propósito de Deus para vocês. E aí ele começa: sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. É sobre isso, é sobre essa ferramenta que eu queria falar hoje. Se nós queremos ser igreja e fazer a vontade de Deus, nós precisamos de humildade, simplicidade, paciência. Lá nos Estados Unidos, nós conhecemos uma igreja chamada Coastal. Ela fica numa região chamada Parkland. Parkland ficou conhecido no mundo todo porque lá houve um massacre onde um jovem entrou numa escola há uns anos atrás e metralhou alunos e professores. Foi muito ruim. Nossa memória falha, a gente não esquece disso, mas quem mora em Parkland não esqueceu ainda, só fazem 3 anos. Quem mora lá ainda não consegue botar o filho nessa escola. Foi aterrorizante. E lá tem uma igreja chamada Coastal. E nessa igreja, eles já abrigam mais de 1.000 brasileiros. É uma igreja americana. E eles fizeram um evento no final do ano que chamou muito a minha atenção. Eles passam um ano coletando dízimos, ofertas, e no final do ano eles resolveram atender a muitas famílias que não têm condições de, às vezes, comprar um presente para o seu filho. E eles mudaram um pouco a forma de fazer isso, que antigamente eles compravam as coisas, iam para essas comunidades carentes e entregavam os presentes direto para as crianças. E Deus tinha dado a eles essa sensação de humildade, e eles perceberam que algo estava errado. E as crianças ficavam muito felizes quando recebiam a bicicleta, o jogo, mas os pais ficavam constrangidos, porque eles não conseguiam
proporcionar aquilo para os seus filhos. Então havia ali um problema de dignidade. De certa forma, se colocava em xeque a dignidade dos pais diante dos filhos. Essa análise é minha, eu não conversei com o pastor da Costa com relação a isso, mas conversei com irmãos que congregam lá. Aliás, eu fui até o pastor da Costa para agradecê-lo como brasileiro pelo trabalho que ele faz pelos brasileiros naquela terra. Eu falei, eu quero te agradecer representando o meu país pelo trabalho que você está fazendo pelos brasileiros que estão aqui. Mas o fato é que ele resolveu então mudar a dinâmica do evento. E eles então fazem agora uma semana no final do ano em um grande bazar, onde uma bicicleta que custa $100 é comprada por $1. Onde uma peça de roupa que custaria $20 custa 50 centavos. E aí eles convidam os pais daquelas comunidades para shopping, para fazer compras no bazar no final do ano. E os pais chegam com as coisas para dentro de casa no final do ano. E eles gostaram dessa experiência. E aquilo engajou, aqueles pais começaram a perceber que Deus estava lhes emprestando um senso de valor. E o propósito do pai é trazer provisão para dentro de casa, não é? Ligar as pessoas com um propósito muda tudo. Muda tudo. Há igrejas, inclusive no Brasil, tem um pastor aí, é um Martinello, tem uma igreja que eu não sei o nome da igreja deles. Aba. Eles têm um supermercado 365 dias por ano. Justo com essa condição. Você não tem condição não, pode ir lá comprar, que lá você vai pagar o que você conseguir. Para que os pais cheguem com a feira para dentro de casa. Ah, como eu me senti pequeno. Eu quero viver isso. Eu fui chamado para isso. Fui chamado para ligar as pessoas ao propósito, para servir as pessoas. Para levar ao faminto, aquele que está com frio, aquele que está doente. E esse pastor chamou toda a equipe dele e treinou, falou, gente, sejam humildes. As pessoas vão chegar aqui, às vezes chateadas, falando xingamentos, elas vêm com todo tipo de doença do mundo. E vocês são a ponta de lança de Jesus. Eles precisam ver humildade em vocês, paciência e simplicidade. Às vezes eles vão chegar aqui cheirando mal, às vezes eles vão chegar aqui reclamando da vida, às vezes eles vão ficar 1 hora no seu ouvido contando toda a história. Sejam pacientes. Sejam pacientes, vocês estão aqui para refletir Jesus. Eu quero ser igreja para isso. Nesse dia eu orei e falei, Senhor, não me dá mais vida se não for para ser desse jeito. Nós podemos fazer muito mais do que fizemos no ano passado. Se nós vivemos essa unidade debaixo do mesmo propósito, o mesmo parecer, andando na mesma direção, querendo ser o corpo de Cristo aqui na terra, que fala o que ouviu ele falar, que faz o que viu ele fazendo, que é como ele era. Não tem novidade nenhuma nisso. É o mesmo velho e bom evangelho, que continua sendo o poder de Deus para transformar, para dar uma nova vida. O Senhor continua sendo o mesmo. Ele é o pão da presença de Deus, da vida. Ele continua sendo suficiente. Mas Ele tem uma expectativa a meu respeito, ao seu respeito. E nós vamos precisar de muita humildade e simplicidade esse ano. E humildade tem a ver com tirar do centro da sua lista de tarefas o que você quer fazer. E reconhecer que nós estávamos debaixo da desobediência, fomos alcançados por salvação. Temos um Senhor, Ele tem um propósito. E o que dá sentido para a nossa vida é fazer o propósito de Deus.
Eu, Sérgio, tenho convicção que eu fui chamado para fazer a justiça de Deus, fazer com que os recursos de Deus cheguem onde precisam chegar. Porque um dente faz falta. Porque uma coberta faz falta no dia frio. Um prato de comida no dia da fome faz muita falta. E os meus sonhos confrontam com isso. O meu egoísmo confronta com isso. E a renúncia não é natural para nós, mesmo nós que somos salvos. Mas nós temos dentro de nós um Deus que nos ajuda, o Espírito Santo. Ele vai nos ajudar a sermos como Ele é. E a humildade nos ajuda a olhar para a vida sob esse viés de que nós somos egoístas. Nossa natureza ainda é carnal. Nós continuamos com a capacidade de vir à igreja todo domingo e a partir de segunda só trabalhar para os nossos planos. Mas nós fomos chamados para refletir a imagem que Deus esculpiu em nós. A imagem dele. Refletir a imagem dele. Confessar Jesus diante dos outros. Viver o Evangelho vai continuar sendo para nós um mendigo dizendo para outro mendigo onde foi que ele encontrou o pão. A frase não é minha, mas ela reflete muito bem como eu me sinto, prisioneiro no Senhor. Eu decidi por isso. Eu gostaria muito que alguém me lembrasse, na primeira oportunidade do ano, quem eu sou, o que eu fui chamado para ser e o que eu vou fazer com o novo ano que Deus me deu. Se vocês estão esperando novidades, a novidade é essa. Constância. Deus está nos chamando para sermos humildes, pacientes. Quando entrar alguém aqui, fizer parte da nossa comunidade, e essa pessoa for chata, a chance que ela tem de ser amada é se você perdoar ela. É você sair daquele lugar onde você só quer conviver com pessoas que te tratam bem, que são semelhantes a você, e ir para aquele lugar de eu vou amá-la como ela é, porque foi assim que o Senhor me amou. É assim que o Senhor me ama. Só isso permite que um corpo seja corpo. Quando a gente receber aqui alguém que caminha mais lento, ou que ainda está na prática de algum tipo de pecado, nós vamos lembrar que nós somos assim também. Que nós continuamos lutando com coisas que nós não gostaríamos de fazer e que nós também precisamos do Espírito Santo e precisamos do perdão de Deus todos os dias. Nós precisamos relembrar, Jaque, que nós somos como ovelha, que qualquer coisa distrai. Entra uma criança aqui, como entrou agora, a gente se distrai. E o papel de Satanás, às vezes, é só criar distrações. Nós precisamos de lembrar coisas simples, eternas, como orar sem cessar. Precisamos de lembrar coisas que fazem parte da nossa natureza. O que orar sem cessar tem a ver com a nossa natureza? Nós dependemos de Deus.
Nós precisamos relembrar que a palavra de Deus continua sendo a nossa regra de fé, poço onde nós buscamos toda a nossa sabedoria. E nós precisamos de humildade para nos submeter a tudo isso de novo. A gente tem muita dificuldade, às vezes, quando a gente está num determinado momento da vida, de querer revisitar padrões que a gente tinha no começo da vida. Vou traduzir isso de outra forma. A nossa alma se acostuma com o que é bom muito facilmente. A gente melhora o nosso padrão de vida, a gente tem muita dificuldade de descer a escada. A humildade é o que nos faz estar sempre no primeiro degrau. Lembrando, se alguém precisar subir com os outros degraus, nós vamos estar lá ajudando ela a subir. Humildade nos ajuda a entender que nós viemos para esse mundo sem nada e vamos sair desse mundo sem carregar nada. Mas segundo a palavra de Deus, tem algo que nos perseguirá pela eternidade. Já falamos sobre isso. São as nossas obras. Jesus está corporeamente aqui hoje no nosso meio, na nossa reunião? Não. Mas tem seus representantes. Até hoje a palavra de Deus reverbera no mundo através dos seus, daqueles que foram sendo salvos. Nós vamos continuar sendo sal e luz. Nós vamos continuar espelhando ao Senhor. E eu quero que você reflita sobre orgulho e humildade. Porque o orgulho não é a característica só de uma pessoa arrogante, prepotente. O orgulho é uma característica de alguém que não abre mão do seu conforto para viver o propósito. É alguém que não abre mão da velha natureza para viver a nova natureza, porque na nova natureza está embutido vai fazer discípulo, vai batizar as pessoas, vai saciar a fome, o frio, a sede, vai visitar quem está preso. Veio no pacote da nova natureza. Por quê? Porque ele, sendo Deus, se esvaziou. Isso se chama humildade. Nós precisamos espelhar isso. Será impossível amar as pessoas ou sermos o corpo de Cristo sem essa ferramenta. Celso, você vai chegar em casa e falar: Paula, me deram uma ferramenta hoje lá. Ou então, vamos procurar essa ferramenta onde ela está aqui na caixa de ferramenta. Porque eu vou precisar dela esse ano. Humildade. Nós vamos ser confrontados com os nossos planos e projetos e prioridades, os nossos desejos, para fazer a vontade de Deus. Nós nascemos para isso, fomos criados para isso. E quanto mais nós nos envolvemos com o propósito de Deus, André, mais você vai ver a sua alma sendo saciada. Em troca do desejo do conforto, veio aquela sensação de eu nasci para isso. Eu nasci para ver esse homem que estava na porta do Bible Box falar assim: esse homem me deu um abraço. Foram frações de segundo eu pensando: eu vou abraçar um homem que não tomou banho há alguns dias. Mas eu também pensando: eu nasci para isso. Obrigado pelo privilégio de dar esse abraço, Senhor. Obrigado pelo privilégio de ser Jesus na vida dessa pessoa agora. De ser Belém, a casa do pão.
de ser o provedor para a vida dele. E a reação dele foi: graças a Deus. Quero que as pessoas olhem para vocês, meus irmãos, e deem graças a Deus. Engrandeçam o nome do Senhor por quem você é e pelas suas obras. Se você espera ganhar uma medalha, ela está te esperando lá no céu, chama-se coroa. Quando você se vira atrás de buscar ornamentos naturais, prêmios naturais, desconfie do seu coração. Tem alguma coisa em seu melhor? O Toninho ganhou o prêmio lá, né, de melhor lá na imobiliária. Tem alguma coisa? Não, ao contrário, está tudo bem. O problema é se o Toninho só tivesse feito isso esse ano e não tivesse ido as dezenas de vezes que ele foi na creche ajudar os outros, visitar os seus parentes e amigos, estar com vocês conversando, reunir a célula toda semana. São várias renúncias que eu posso apontar para a vida do Toninho. E o que eu espero como líder dele é isso. Eu espero, Toninho, que esse ano você renuncie ainda mais. Porque você está refletindo a Cristo. Eu estou citando um nome, eu poderia dizer outros aqui, graças a Deus por isso. Mas nós fomos chamados para isso. E nós precisamos da ferramenta humildade para começar esse ano e alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. Essa é a hora onde João fala o seguinte. Vocês não acharem que eu... Né? Abra sua Bíblia. Na primeira carta de João, primeiro livro de João. Está lá no finzinho da Bíblia. Antes de Apocalipse. Capítulo 1. Primeiro João, capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Viu aí o reflexo? Ouve e transmite. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus irmãos, eu quero que você avalie com sinceridade se você precisa confessar diante de Deus o pecado do orgulho. Não tem como você e eu vivemos humildade sem reconhecer que o orgulho é um pecado e que talvez nós tenhamos feito planos para esse ano, metas com base no orgulho. A nossa ferramenta talvez tenha sido o orgulho. Sérgio, mas se eu não trabalhar nessas coisas que eu coloquei aqui, eu também preciso de resultados, eu concordo com você. Mas e se Deus te chamar hoje à noite? O que você vai fazer com sua papeleta de planos? Nossa mão é um sopro. Nossa vida é um sopro. Está na mão de Deus. Lembra do Salmo 90 de Moisés? Nós somos como uma erva que nasce num dia e logo seca e murcha. Se o Senhor quiser, iremos para tal lugar, faremos tal coisa por determinado tempo.
Precisamos relembrar de quem nós somos. Sem Deus é impossível fazer as coisas. E se for preciso, o Senhor vai falar para você o seguinte: se você não me confessar diante dos homens, eu não vou te confessar diante de Deus. Mas eu não quero precisar viver a disciplina de Deus para fazer a vontade de Deus. Porque eu decidi ser prisioneiro do Senhor. Eu faço isso voluntariamente. Não precisa do pastor Sérgio estar ali gritando, do pastor Toninho estar ali gritando, não, pastor Walter, pastor Beto, não falam de outra coisa. Eu vou fazer porque eu estou constrangido. É o amor de Deus que nos constrange. É a salvação dele que nos alcançou. É a misericórdia dele. Você não precisa de nenhum outro combustível ou motivação. Se a grande salvação que te alcançou, a nova vida que você tem em Cristo Jesus, não é a base, o número 1 do seu planejamento, você é orgulhoso. Deixa eu dizer isso no outro tom. Arrependa-se. Vamos começar o ano não fazendo de Deus um mentiroso. Talvez uma boa oração seja: Senhor, talvez eu realmente não tenha consultado tanto o Senhor como eu deveria. Talvez o próximo, aquele que está com frio, com fome, aquele que nunca ouviu falar do Senhor, realmente talvez eles não estavam na minha prioridade. Mas, Senhor, eu me arrependo disso. E talvez, Senhor, eu tenho medo de não ter as coisas que eu quero ter, ou até de passar alguma necessidade, ou até de descer alguns degraus na vida social. Se eu tiver que abrir mão desse dinheiro ou desse tempo para servir as pessoas, para amar as pessoas, eu não vou conseguir chegar onde eu queria. Mas Paulo disse que tinha por perda todas as coisas para cumprir o propósito de Deus, por amor a Deus. Na verdade, ele falou perda, mas ele quis dizer esterco. Ele quis dizer que as nossas pretensões, comparadas aos planos de Deus, são como esterco. Porque os planos de Deus é que vão saciar a nossa alma. Esses é que são bons. Nós, como igreja, vamos continuar. E nós vamos improvisar e melhorar. O amor ao próximo. Cuidar das pessoas. É mais importante do que ter as coisas. Isso envolve renúncia. E nós alcançamos através de uma ferramenta chamada humildade. É proibido ter as coisas? Não. Eu quero que você avalie se esse ano você pode avançar mais em direção às pessoas do que em direção às coisas. É um rumo, é uma direção. Eu quero que no final do ano, quando eu te perguntar, e aí, quem você batizou esse ano? Você falar assim, eu batizei. Quem você visitou esse ano? Eu visitei. O pastor Walter me abordou aqui no começo do culto, eu estava conversando com ele sobre o encontro que eu quero ter com ele, e ele estava comentando, pastor Estherzinho, no encontro que vocês tiveram com os pastores lá da Assembleia de Deus do Paranoá. Gente, o Paranoá é um lugar carente, socialmente menos provido aqui da nossa capital. E pelo que ele me fala, a igreja lá é uma igreja simples, né? E ele falando que juntou várias coisas dentro de casa para ir doar lá, que é uma igreja carente, faz parte de um contexto carente. E aí chegou lá, ele estava ouvindo um relato do pastor que foi fazer uma missão no Piauí. E esse pastor estava motivado, falou, pastor Walter, nós ainda temos aqui muita coisa. Eu vi nessa viagem o que é pobreza. É uma pessoa que nós consideramos pobre, dizendo assim, eu tenho algo para dar. Eu conheci alguém que precisa mais do que eu preciso.
A humildade vai te dar acesso a você conhecer a carência espiritual, emocional e material das pessoas. O orgulho nos torna indiferentes a tudo isso. Não é que você tem pouco e não pode ajudar. É que você está com dificuldade de renunciar ao que Deus já confiou a você. Eu estou falando essas coisas para te ajudar a você chegar nesse lugar chamado oração diante de Deus. E talvez reconhecer que você precisa de humildade. Se nós caminharmos esse ano sem vir consumir um culto, sem vir para cá consumir uma religião, mas para ser igreja, nós vamos fazer muita coisa para o Senhor. Se você fizer isso indo para o seu trabalho, você conversar com a sua família sobre isso, você vai ver que você vai ser igreja mesmo coexistindo com problemas. E você não é perfeito. Você não tem todas as coisas. Você ainda tem carências. E nós vamos ser perfeitos só quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar. Mas daqui até lá continua o propósito e a missão, que confronta com o nosso desejo de conforto. Por fim, eu queria compartilhar com vocês uma reflexão. Ano passado foi um ano de muito trabalho para mim. Para nós. E num ano de muito trabalho, eu fiz um voto. Eu não iria comprar nada até o dia 31 de dezembro. E aí veio janeiro. Veio janeiro e aí eu me vi dentro de um outlet. É isso, a vontade não estava lá. Na verdade, eu percebi que eu tenho mais coisa do que eu preciso. Eu não tenho nem onde botar as coisas que estavam ali sendo me oferecidas. A nossa alma precisa de treinamento. A nossa alma precisa de ser ensinada e governada. E nós vamos ser liderados pelo Espírito Santo esse ano. Mais e mais. Nossa alma não vai governar mais a gente. Qual é a área da sua vida? Pense nisso. Que está tentando influenciar a sua identidade, o seu ser. Isso se reflete no seu fazer. Que Deus nos abençoe a colher frutos do governo dele sobre a nossa vida. 2025 vai ser um ano de simplicidade. E eu creio que a simplicidade do Evangelho é muito mais do que tudo o que a gente vai conseguir conquistar com nossos próprios méritos. Lembre de Romanos 11:32. Lembre de Mateus 10:32. Lembre de Mateus 11:25. Lembre de Efésios 4, a partir do versículo 1. Lembre de 1 João 1, a partir do versículo 5. Lembre da palavra de Deus como um norte para a sua vida. Lembre. Eu quero orar junto com você agora. Essa oração vai começar agora, mas talvez ela permeie o seu domingo ainda. Talvez ela mude a sua semana. Faça algo de prático. Verbalize agora diante do Senhor, talvez, o pecado do orgulho. Dê a Ele a liberdade de te liderar numa nova agenda para 2025. Novas prioridades em direção ao propósito dEle. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Como nós precisamos ser governados e dirigidos pelo Senhor, Pai. Deus, como o Senhor traz luz e nós vemos, Deus, como a nossa alma ainda quer governar, como o nosso egoísmo ainda quer ditar as nossas prioridades.
E nós queremos essa humildade que vem do Senhor, Deus. Nós não somos assim, Pai. Nós precisamos da Tua ajuda. Reconhecemos como somos ainda orgulhosos, Deus. Como as nossas pretensões ainda estão distantes da do Senhor, Pai. E eu peço ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Deus. Precisamos do Senhor diante dessa palavra, não nos faça indiferentes, Deus. Deus, que esse momento de ceia agora nos relembre que isso custou, esse ensino custou a sua vida, todo o seu sangue, Jesus, o seu corpo, Pai, para que pudéssemos estar aqui hoje. Que o Senhor nos colocou numa aliança, que o Senhor não vai nos deixar só. E quando a nossa alma achar que algo vai nos faltar, porque nós estamos cumprindo o teu propósito, que o Senhor nos relembre que tudo que nós precisamos é do Senhor. Pai Santo, muito obrigado. Nós precisamos disso hoje, Deus. Por isso somos gratos ao Senhor em nome de Jesus.